Alô pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula de geometria analítica eu estarei apresentando equações da circunferência, as equações cartesianas das retas e as equações cartesianas das circunferências, ok? A solução da lista 2 eu vou deixar para uma próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver as equações da reta e as equações da circunferência, né, as suas equações cartesianas. Então aqui, primeiramente, tem um conceito aqui de condições de alinhamento de 3 pontos. Então, dado 3 pontos quaisquer do plano cartesiano, esses 3 pontos estão alinhados quando esses 3 pontos estão sobre uma mesma reta. Então, por exemplo, o ponto A, B, C são pontos que estão sobre uma mesma reta. Então, esses pontos estão alinhados. Caso contrário, são pontos não alinhados, tá? Então, algebricamente, para verificar se esses pontos estão alinhados, ou seja, estão numa mesma reta, algebricamente você pode verificar calculando este determinante, em que a primeira coluna desse determinante são as abscissas do ponto A, B e C. A segunda coluna são as ordenadas do ponto A, B e C, e a terceira coluna todos os elementos são iguais a 1. Se esse determinante for igual a 0, os 3 pontos estão sobre uma mesma reta. Caso contrário, esses pontos não estão alinhados, ou seja, não existe uma mesma reta passando por esses 3 pontos, caso o determinante seja diferente de 0. Então, como exemplo, vamos pegar 3 pontos aqui e vamos verificar se eles estão alinhados ou não, tá? Então, vamos lembrar então como calcular o determinante de matriz de ordem 3. Lembrando que determinante é um número associado a uma matriz quadrada, tá? Só vou rolar aqui. Então aqui, ó, por exemplo, se vocês observarem a primeira coluna dessa matriz são os pontos menos 2, 1 e 2. A segunda coluna são as abscissas, né? A primeira coluna são as abscissas do ponto A, B e C, que é o menos 2, 1 e 2. A segunda coluna são as ordenadas de cada ponto, ou seja, as segundas coordenadas 1, 4 e 5. E a terceira coluna são todas iguais a 1. Como é um determinante de ordem 3, a gente pode aplicar a regra de Sarros. Só lembrando como que a gente aplica a regra de Sarros. Você vai repetir as duas primeiras linhas da matriz. As duas primeiras linhas da matriz, como está aqui, ó, menos 2, 1, 1, 1, 4 e 1. Eu repeti essas duas linhas logo abaixo da matriz. Bem, daí eu vou pegar os elementos da diagonal principal, eu vou fazer o produto e das diagonais paralelas à diagonal principal. Então, os elementos da diagonal principal ali é menos 2, 4 e 1. Essa diagonal aqui. Então, vai dar menos 8. Daí você tem uma outra diagonal paralela, que é o 5, 1, 5 e 1, que o resultado vai estar 5. Quando as diagonais estão para a direita, a gente sempre mantém o sinal. Aqui, ó, vai ser 2, 1 e 1, que o resultado vai ser 2. Então eu faço o produto das diagonais à direita, as diagonais principal, né, a diagonal principal e as diagonais paralelas. Faço o produto e mantenho o sinal. Daí eu vou pegar as diagonais secundárias. Faço o produto agora para as diagonais à esquerda, eu tenho que inverter o sinal. Então, por exemplo, 1, 4 e 2 dá 8, mas como é uma diagonal para a esquerda, é menos 8, porque é diagonal secundária. Essa outra diagonal aqui, que é 1, 5 e menos 2, é uma diagonal à esquerda, porque é uma diagonal paralela à diagonal secundária, que vai dar 10. Aqui o resultado é menos 10, mas como está à esquerda, eu tenho que inverter o sinal aqui, dá 10. E essa outra diagonal,
o resultado vai dar 1, mas como é uma diagonal à esquerda, paralela à diagonal secundária, inverte o sinal. Bem, aqui agora, para calcular o determinante, a gente soma os números positivos, os números negativos, e daí faz a subtração, que neste caso aqui deu 0. Então significa que esses 3 pontos estão alinhados, ou seja, estão sobre uma mesma reta, ok? Bem, a mesma coisa a gente faz com relação ao segundo exemplo, tá? Para verificar se os pontos estão alinhados ou não. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses pontos. A primeira coluna, se vocês observarem, são as primeiras coordenadas de cada ponto, são as abscissas, né? Então, ó, o -1, o 0 e o 2. Então, a primeira coluna é -1, 0 e 2. A segunda coluna dessa matriz são as ordenadas, ou a segunda coordenada de cada ponto, é 1, 1 e -1. E sempre a terceira coluna, todos os elementos da terceira coluna são todos iguais a 1. Bem, se esse determinante for igual a 0, os pontos estarão alinhados, estarão sobre uma mesma reta. Caso contrário, eles não estarão alinhados, ou seja, não existirá uma reta que passa por esses 3 pontos. Bem, aqui novamente é um determinante de ordem 3, a gente pode aplicar a regra de Sarros. Eu vou repetir a primeira e a segunda linha, como vocês observam aqui. Então aqui eu tenho -1, 1 e 1, 0, 1 e 1. Daí eu faço o produto dos elementos da diagonal principal e de suas coordenadas, ok? Então aqui, ó, a diagonal principal vai dar -1, essa diagonal vai dar 0, porque tem um elemento 0 ali. Essa outra diagonal à direita, paralela à diagonal principal, vai dar 2, então mantém o sinal. Pegamos as diagonais secundária, inverte o sinal, aqui deu 2, mas aqui eu coloco -2. Essa outra diagonal paralela à diagonal secundária, o produto vai dar 1, então eu tenho que inverter o sinal, porque é uma diagonal à esquerda. E essa outra diagonal tem um elemento 0 na diagonal, da 0. Bem, somando os números negativos e os números positivos, o resultado é um número diferente de 0. Portanto, esses 3 pontos não estão sobre uma mesma reta. Esses 3 pontos não estão alinhados, tá ok? É bem simples de fazer, tá? Então, vocês podem utilizar o GeoGebra. Pega lá, então uma sugestão, utiliza o GeoGebra, pega lá 3 pontos não alinhados, tente calcular o determinante para ver se está diferente de 0, tá ok? Só um detalhe aqui, se você quiser, para conferir se sua resposta está certa ou não, você pode usar o Excel. Então uma sugestão, então, agora que me ocorreu, eu vou abrir o Excel rapidinho. Ele vai demorar um pouco para abrir. Enquanto ele vai, deixa eu ver. Olha, ele já está abrindo aqui. Só esperar um pouquinho, pessoal, porque a gente pode usar essa planilha eletrônica para calcular determinantes, tá? Então me ocorreu agora, então vou abrir isso só para passar para vocês essa sugestão aí, essa dica, né? Às vezes você calcula um determinante, quer saber se você acertou ou errou o cálculo, você pode conferir usando uma planilha eletrônica, tá? O Excel tá para fazer várias coisas, pessoal, tá? A parte de estatística também tá para fazer, vale a pena aprender. Eu vou só minimizar essa janela enquanto ele vai abrir. Eu acho que ele já abriu já. Só deixa eu memorizar, é -1, 1, 0 e 1. Então tá, -1 e 1. Já abriu aqui, ó, já deu 100%. Ele é um pouco... ele tá um pouco lento. Tá aqui. Vamos fazer o seguinte, para não... depois eu volto no Excel, depois a gente volta e vê como que usa, tá? Quando isso ele vai abrindo. Bem, depois eu passo lá para vocês no final, antes de terminar, eu mostro para vocês como calcular o determinante de uma matriz usando o Excel, tá?
Mas para determinante de ordem 3 você pode usar a regra de Sarros, como eu expliquei, repetindo as duas primeiras linhas. Bem, vamos aqui, ó, equação geral de uma reta. A equação geral de uma reta no plano, no R2, é uma equação do primeiro grau com duas variáveis, tá ok? A equação geral que descreve no plano cartesiano uma reta é dada por essa equação aqui, é ax mais by mais c igual a zero, aonde o a, o b e o c são números reais, tá? Só que o a e o b não podem ser simultaneamente iguais a zero, por isso que eu coloco essa restrição aqui, porque o a e o b não podem ser iguais a zero, porque senão não tem uma equação, né? Uma equação tem que conter variáveis aqui. Então é uma equação de segundo grau com duas variáveis, vai ter representar uma reta no plano cartesiano. Bem, se o a e o b são simultaneamente diferentes de zero, então na equação você vai ter tanto a variável x como a variável y. E daí nesse caso a tua reta vai interceptar tanto o eixo x como o eixo y. Se o c for zero, esta reta vai passar pela origem do sistema, ou seja, pela interseção do eixo x e do eixo y. Se o c for diferente de zero, não, daí não passa pela origem, ok? Mas a equação, a gente denota retas por letras minúsculas, tá? Então aqui nesse caso estou denotando essa reta por R, mas pode ser L, M, sempre por letras minúsculas, tá? Bem, então vamos usar aquela fórmula que a gente aplicou para condições de alinhamento para obter a equação geral de uma reta. Então vamos pegar aqui, ó, determine a equação geral de uma reta que passa pelos pontos menos 2 e 1 e 1 e 4. Então vamos ver lá então como a gente faz isso. Eu só vou sair aqui do módulo de apresentação. Então vamos ver lá isso aqui. Bem, aqui eu acho que o Excel já abriu, já. Então só vou voltar ali e explicar aquela parte do cálculo do determinante. É isso. Ele tá meio demorado porque... Meu Deus do céu. Vou minimizar isso aqui. Não sei o que tá dando. Só um pouquinho. Vou fechar isso aqui. Aí. Então aí, abriu o Excel. Demorou um pouco, mas abriu. Aqui eu tô. Então, por exemplo, vamos pegar um determinante de ordem 3 qualquer. Vamos pegar aqui a coluna, por exemplo, 2, tá? Pode ser 22, 1 e 3, tá? Outra coluna aqui, a segunda coluna, 4, 3, 2, por exemplo. E aqui 1 e 1, tá? Bem, você tem aí um determinante, que é uma matriz cuja os elementos são esses aqui, uma matriz 3×3, né? Cada célula aqui representa um elemento da matriz, tá ok? Então, você vai selecionar uma outra célula aqui, vai clicar na função fx, tá? E vai abrir um rol de funções aqui, você escolhe matriz determinante, dá um OK, daí vai aparecer uma outra janela de comando. Você pode minimizar essa janela apertando nessa seta aqui. Você seleciona todas as células aqui. Daí para maximizar novamente essa janela, você clica na seta e dá um OK. E daí ele já vai te retornar o determinante. Ó, o determinante dessa matriz aqui é 23, tá? Então você pode conferir se o seu cálculo está correto ou não usando o Excel. A mesma coisa a gente pode fazer com o GeoGebra também, tá? Daí o GeoGebra eu mostro também como fazer. Eu vou mostrar então agora. A gente pode utilizar o que? Aqui no GeoGebra, se você quiser também calcular determinante matriz, você vem aqui
ele está um pouco lento. Tava meio travado aqui, ó. Janela CAS. Tá? É que meu computador vocês têm que inventar um computador quântico, pessoal. Estou esperando vocês inventar um computador quântico porque eu acho que o problema de processamento, é muito programa em aberto. Mas vamos pegar ali uma matriz só, ó. Como que você constrói matriz no GeoGebra? Na janela CAS você faz A, 2 pontos, né? Você nomeia a tua matriz, sempre com chaves, tá? Bem, a linha, os elementos da linha você vai separar por vírgula, como eu estou fazendo aqui. Cada linha também você vai separar por vírgula, sempre colocando chaves, tá? A entrada é sempre por linha, tá? No GeoGebra você entra por linha. Então aqui, tá? Eu estou pegando uma matriz qualquer aqui de ordem 3 linhas e 3 colunas. Bem, tá aí a matriz. Então agora, para calcular determinante, basta você digitar determinante, ó, já vai aparecer o comando aqui. Seleciona a letra, digite A, que foi o nome que você deu para a sua matriz, e dá um Enter. Pronto, menos 13. Então o determinante dessa matriz é menos 13. Tá para fazer aqui pelo GeoGebra também, tá? Só que a entrada aqui para construir a matriz é por linha, tá? E não por coluna, tá ok? Bem, isso aqui eu já vou apagar então. E essa matriz aqui também eu já vou apagar. Daqui a pouco vamos voltar a usar o GeoGebra. Então agora vamos voltar ao nosso problema lá, que era determinar a equação tá reta, passando pelo ponto A de coordenadas menos 2 e 1 e pelo ponto de coordenadas 1 e 4. Bem, você vai fazer o seguinte, o ponto P de coordenadas x e y, vamos supor que seja um ponto qualquer da reta, tá? Então aqui, ó, o ponto P de coordenadas x e y vai ser um ponto da reta R que passa pelo ponto A e pelo ponto P, tá? Um ponto qualquer. Então, se esse é um ponto que está na mesma reta que passa por A e por B, esses 3 pontos estão alinhados, tá ok? Mas chame um ponto qualquer, tá? Chame as coordenadas de x e y. Então aqui você constrói essa matriz. Bem, se esses 3 pontos estão alinhados, significa que o determinante dessa matriz é exatamente 0. Bem, agora vamos resolver esse determinante. Resolvendo esse determinante, eu vou ter uma expressão que envolve as variáveis x e y. No final eu vou ter uma equação, que é justamente a equação geral tá reta. Então você vai fazer o seguinte, você vai repetir a primeira linha e a segunda linha. A primeira linha é x, y e 1. A segunda linha é menos 2, 1 e 1. Você pega os elementos na diagonal principal, faz o produto e pega as diagonais paralelas e também faz o produto, mantendo o sinal. Pega a diagonal secundária, faz os produtos, os elementos da diagonal secundária, invertendo o sinal. Então aqui vai ficar x, aqui vai ficar menos 8, aqui vai ficar mais y, aqui vai ficar menos 1, menos 4x e mais 2y. Isso aqui é igual a 0. Bem, somando os termos semelhantes, né? Você tem aqui x e menos 4x, está menos 3x. 2y com mais y são termos semelhantes, porque tem a mesma parte literal, está 3y. E aqui vai ficar menos 8 com menos 1, menos 9. Isso aqui você pode simplificar, né? Dividir tudo por 3. E aqui você tem a equação tá reta, que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Esta aqui é a equação geral tá reta. Como tem as duas variáveis nas equações, significa que esta reta intercepta tanto o eixo x como o eixo y. Bem, como que a gente identifica quais os pontos em que a reta intercepta o eixo y? Então você faz x igual a 0. Daí você vai ter que substituir lá na equação. Essa parte eu esqueci de fazer, então, pessoal, eu vou fazer agora.
Então você substitui na equação aqui, eu quero determinar em que ponto essa reta intercepta o eixo y. Então, para que uma reta esteja no eixo y, o x tem que ser 0, a sua ordenada tem que ser 0. Bem, eu faço x igual a 0 e substituo na equação. Daí eu vou ter 0 mais y menos 3 igual a 0. Então, resolvendo essa equação aqui, o y é igual a 3. Portanto, a reta vai interceptar o eixo y no ponto 0 e 3, ok? A mesma coisa a gente faz com relação ao eixo x. Para que um ponto esteja no eixo x, é necessário que a ordenada seja 0, y igual a 0. Bem, agora aqui você faz novamente, você vai na equação da reta, substitui o y por 0. Você, desculpa aí pessoal, tem uma louca aí, uma vizinha louca aí que... Tá? Desculpa qualquer ruído que tiver aí. Então tem essas coisas aí. Então aqui é 0. Então aqui vai ficar o seguinte. Aqui eu tenho menos x, né? Menos x menos 3. Então o valor do x vai ser igual a menos 3. Então o ponto em que essa reta intercepta o eixo x é no ponto menos 3 e 0, tá ok? É nesse ponto onde a reta vai interceptar o eixo x. E para fazer o gráfico, basta a gente lá no plano cartesiano determinar esses pontos aqui e fazer a reta. Então, porque dois pontos determinam uma única reta. Então o ponto A tem coordenadas menos 2 e 1. Então menos 2 e 1, você tem o ponto A. E o ponto B, então se localiza, né? Lembrando que é 2 para x, menos 2 para x e 1 para y, né? Conforme a gente viu em sala de aula nas aulas anteriores, tá? E para... não abriu... Era menos 2 e o outro ponto da reta era menos 1 e 4. É 1 e 4, quer dizer, o ponto B é 1 e 4. Pronto, tá dois pontos no plano cartesiano. Esses dois pontos vão determinar uma única reta passando por esse ponto aí, ok? Vai ser essa reta aqui. Tá, vai ser essa reta aqui. E o seu gráfico é isso aqui, tá? Localiza, tá aí, é só traçar. Bem simples. Ok, pessoal? Bem, vamos continuar aqui então. Agora, vamos ver a circunferência, tá? Vamos ver a circunferência. Então, a definição de circunferência. A circunferência é um conjunto de pontos de um plano que são equidistantes, ou seja, que tem uma mesma distância, a um ponto fixo do mesmo plano, chamado de centro, aonde eu vou denotar aqui por C e suas coordenadas por AB, tá? O C porque é centro, tá? A nomeação do centro da circunferência e suas coordenadas por AB. E a distância dos pontos da circunferência até o centro é chamada de raio, que eu vou denotar por R. Então, e a circunferência será denotada por a letra grega π, tá? Então, as circunferências vão denotar por π. E daí, para diferenciar, caso tenha duas circunferências, a gente pode usar índices, né? π1, π2, etc. Então, a equação reduzida de uma circunferência está dada por essa fórmula algébrica aqui.
é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, tá ok? Essa é a fórmula algébrica da circunferência, é a equação reduzida, tá? A equação reduzida é interessante porque, olhando para a equação, eu consigo identificar qual é o centro da circunferência, aonde a circunferência está centrada, igual é a medida do seu raio, só olhando para a equação reduzida. Bem, a dedução dessa fórmula é bem simples, tá? Ela é uma consequência direta da fórmula da distância entre dois pontos, tá? Então, se um ponto qualquer de coordenadas x e y pertence à circunferência π, significa que a sua distância até o centro da circunferência é igual ao raio. Se você pegar esta relação e elevar ao quadrado, ambos os lados, a igualdade permanece, porque são dois números, a igualdade vai permanecer aqui. Então, aplicando a fórmula da distância, do lado esquerdo eu chego nessa expressão aqui, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, porque não tem a raiz quadrada, porque a distância aqui foi elevada ao quadrado, igual r ao quadrado, que é a fórmula que a gente viu lá na definição. Então a fórmula algébrica da circunferência é uma consequência direta da definição da distância entre dois pontos, né? Ok, pessoal? Então tá. Então, o formato da circunferência é essa aqui, né? Aqui são os elementos, né, que descreve. Então, para descrever uma única circunferência, eu tenho que fornecer o seu centro e o seu raio, ok? Bem, então vamos ver aqui, ó. Determine a equação reduzida da circunferência de centro 2 menos 3 e raio 3. Então aqui, ó, já temos os parâmetros da minha equação. O valor do A é a primeira coordenada do ponto, o valor do B é a segunda coordenada do centro e o valor do raio é 3, tá? Então as constantes dessa equação também são chamadas de parâmetros, no caso é o A, o B e o R, que são as constantes, e x e y são as variáveis, né, da minha equação. Então tá aqui. Então a gente substitui os valores que a gente tem um valor do A, então vai ficar x menos 2, isso aqui vai ficar y menos 3 ao quadrado, e aqui substituindo o valor do R, 3 ao quadrado. Esse menos com menos, pela regra de sinal, fica positivo. Tá? É como se fosse produto aqui, menos com menos está mais, tá? Inverte o sinal aqui. Então a equação da circunferência de centro 2 menos 3 e raio 3, a sua equação reduzida, é dado por esta equação algébrica. E o formato desta curva o formato da circunferência, ela tem este formato aqui, né? Todos os pontos que estão sobre a circunferência, sobre esta curva, tem uma mesma distância ao centro igual a r, tá? Bem, eu vou deixar para vocês um desafio aí, tá? Para vocês tentarem resolver. Então, eu quero que vocês determinem a distância da reta R até o centro da circunferência, tá? Não vale usar a fórmula da distância de ponto a reta. Eu quero que vocês façam figura e tentem usar um pouco de geometria plana, tá? Tente fazer isso, então, tá? Vai estar um pouco de trabalho, tá, pessoal? Então, na próxima videoaula eu vou fazer esta parte aí, né? Eu vou resolver este exercício mais alguns exercícios da lista 2, tá? Tá ok? Então, nessa videoaula foi isso. Agradeço a visualização de vocês, tá? E a gente se vê numa próxima videoaula. Até mais, pessoal. Valeu!